destinando essas horas desta manhã de sábado para a gente discutir um pouquinho, refletir um pouquinho sobre questões tão importantes na nossa educação, né? A educação dos nossos jovens, dos nossos filhos, das nossas crianças. Então, assim, o Colégio Petrópolis vem um movimento de reflexão e de trabalho mesmo, né? Focado na construção do bem-estar, né, das pessoas. A gente tem um trabalho acadêmico consolidado e desde 2016 nós estamos falando que para que os nossos alunos, os nossos jovens, incorporem melhor tudo aquilo que o colégio oferece, todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho, né, em oferecer o que há de melhor em termos de educação, a gente precisa ajudá-los a se constituírem melhor como seres humanos mais seguros, mais felizes, né, proporcionar um ambiente mais saudável, de convivência entre profissionais, entre jovens, entre crianças. Essa é uma grande preocupação e é o nosso trabalho, né? Então a gente vem num movimento em 2017 de formação da equipe de líderes aqui da Educação do Caráter, várias reflexões foram feitas com os pais, elegemos os nossos pilares, fizemos algumas ações em parceria e esse trabalho continua. Hoje, então, nós estamos recebendo aqui as autoridades representantes do Instituto do Caráter, Ricardo Gaspar, e da Aceleradora de Educação Positiva, Larissa Loures, que é a nossa convidada especial. Ela vai falar com vocês. Eu vou ler aqui o currículo dela para vocês conhecerem um pouquinho da história da Larissa e a gente vai ter a oportunidade de nos enriquecermos um pouquinho mais sobre esse assunto nessa manhã. Então vamos lá. Larissa é administradora e psicóloga, membro do IPEN, Instituto Positive Education Network, especialista em investigação apreciativa, metodologia que consiste em desenho compartilhado da estratégia organizacional e alinhamento de fortalezas para ações planejadas. Estudou e trabalhou em diversos projetos junto ao criador da metodologia David Copperheide, graduada na International Business em Cambridge, Inglaterra, e em Psicologia pela PUC do Paraná. É diretora executiva do IEP, Instituto de Educação Positiva, e é embaixadora do movimento WPEA, World Positive Education Accelerator, no Brasil, sendo responsável pela estratégia de implementação do programa de aceleração da educação positiva nas escolas do país. Então, ela só tem muito a nos dizer. Larissa, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Para mim é um grande prazer estar podendo compartilhar com vocês essa comunidade escolar, educacional, esse nosso movimento, esse nosso programa. Mas antes de mais nada, eu quero pedir desculpas pelo imprevisto. Realmente o palestrante Alejandro Adler sofreu uma intoxicação, né, alimentar, está sendo atendido e não tinha condições de vir hoje aqui conversar com vocês. Na verdade, esse encontro seria o último, né, dessa semana que ele esteve aqui conosco no Brasil. Começamos em Foz, estivemos em Curitiba, aqui em São Paulo houveram vários encontros, sempre com muita receptividade, e hoje seria um presente até para ele vir aqui conversar com vocês, porque a gente entende que o Colégio Petrópolis já aplica muito do que ele nos traz, que está sendo no mundo inteiro pesquisado e implementado, que é o conceito da educação positiva. Então, eu venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho mais do que é, né, essa educação positiva, justamente por essa parceria que existe do Instituto Educação Positiva com o Instituto do Caráter, porque o que se trabalha é justamente isso que vocês bem conhecem, vocês que já estão aqui nessa comunidade, e que hoje a gente vai estar dando um destaque a nível mundial, o que está acontecendo e qual é o chamado. Então eu vou contar para vocês o que é esse programa da Aceleradora de Educação Positiva.
É um programa que usa, na verdade, dois pilares, duas metodologias que lidam com as fortalezas, com as forças. A investigação apreciativa e as descobertas da psicologia positiva aplicadas à educação, para prestar assessoria, então, às instituições de ensino que queiram adotar um novo paradigma de formação de crianças, jovens e adultos, voltado não somente à aprendizagem acadêmica, mas também à aprendizagem do bem-estar, das forças de caráter, virtudes e da resiliência. Os dois pilares, então, desse programa, que é um programa desenvolvido e desenhado por o professor David Cooper Ryder e colaboradores, muitos colaboradores doutores também, tanto da área de desenvolvimento organizacional quanto da psicologia positiva. O pai da psicologia positiva, o Martin Seligman, se envolveu pessoalmente nesse projeto. E a gente então vai estar conhecendo um pouquinho sobre as semelhanças, né, que existem entre essas duas escolas, a da investigação apreciativa e a da psicologia positiva. Então, para começar, a investigação apreciativa. Ela é uma metodologia que, na verdade, propôs uma mudança de paradigma. Na década de 80, quando o professor David Cooper Ryder, que é o criador da metodologia, estava assim, trabalhando em sua tese de doutorado, ele percebeu que quando ele ia nas organizações para tentar desenvolver as equipes, né, para que alcançassem uma estratégia, montassem uma estratégia para a organização, que quando começavam as reuniões, a tendência era se buscar problemas, né, barreiras que estavam existindo. E nesse primeiro passo, começando por aí, o que muitas vezes acontecia é que a energia da sala caía demais. As pessoas começavam a discutir, começavam a jogar a culpa, né, num outro ou numa situação, e perdiam com isso o momento, a oportunidade de estarem juntos tentando resolver um tema comum. E ele se perguntou se seria possível a gente começar a olhar algo, né, que queira se desenvolver dentro de uma organização, um tópico e um tema, de uma outra maneira. Se a gente poderia, então, ao invés de adotar esse paradigma clássico, né, de se começar procurando identificar problemas, analisar causas, analisar as possíveis soluções e elaborar um plano de ação, se a gente não podia começar investigando as coisas que já funcionam naquela organização. Quais são as forças daquela organização, o que dá vida a ela, porque se ela existe é porque tem muitas coisas que já estão dando certo. E a gente precisaria então entender mais dessas coisas, visualizar juntos o que a gente gostaria de conseguir alcançar investigando aquele tema, aquele tópico, para daí sim traçar planos de ação embasados nas fortalezas e forças que já se descobriu e da visão compartilhada que se teve. E finalmente, então, botar esses planos de ação em prática. Então, essa mudança de paradigma da investigação apreciativa seria apreciar o que há de melhor em torno de um tema, de um tópico, né? Visualizar como poderia ser, dialogar a voz do todo, dos representantes do todo, do sistema, é muito importante, é uma metodologia integrativa, e inovar a partir daí. E assim se criou esse ciclo dos 4Ds, conhecido como investigação apreciativa pelo professor David Cooper Ryder. Aqui no centro, o laser está um pouquinho falhando, tá, gente? Mas aqui no centro, então, tem a escolha do tema, daí tem o Discovery, Dream, Design and Destiny, que são os 4Ds, e como eu expliquei anteriormente, se começa lá em cima, na descoberta, se vai para o sonho, para o desenho e para o destino, sempre juntos, com os stakeholders, com os apoiadores que têm relação com aquele tópico que está se investigando. Então, a investigação apreciativa cria de forma sistêmica e colaborativa uma conexão de conhecimento,
de todo o sistema e sua essência positiva, que daí capacita, né, através da vida do passado, presente e futuro, todas as pessoas, porque todo mundo o tempo todo participa, então não é nada que você cria e depois vem impondo, né, como ser utilizado, todo mundo participa junto e aí consegue avançar em direção a uma mudança almejada. E essa mudança almejada, ela é toda positiva, uma transformação positiva no sentido que é embasada nas forças e na visão compartilhada. A psicologia positiva, vamos ver a semelhança, então. Eu já de partida digo que a investigação apreciativa está para o desenvolvimento organizacional, ou seja, de todo o sistema, e a psicologia positiva está para o indivíduo. Então a gente vai ver que existe um paralelo aqui, né? Aqui também foi uma mudança de paradigma. Martin Seligman, no final do século passado, em 98, 99, ele era presidente da Associação de Psicólogos nos Estados Unidos e ele, durante um congresso, se deu conta que a grande maioria, 90% ou mais, dos trabalhos que eram feitos científicos em torno da psicologia eram relativos às patologias psíquicas, quando que a psique não está bem. Então, se sabia muito de tudo quando não funciona, mas muito pouco de quando as pessoas estavam bem, estavam vivendo, estavam produzindo. E aí ele convidou a comunidade para começar a investigar também o bem-estar. O que seria o bem-estar? O que faz que as pessoas estejam bem? Quais são as emoções relacionadas a isso? Onde é que a felicidade tem o seu papel dentro do fluir e do florescer humano? Então, essa mudança de paradigma que houve na psicologia é a nível individual e o que ela busca, então, é identificar. Do lado direito, o laser não está... Agora veio. Identificar as forças de caráter, visualizar oportunidades de uso dessa força, intencionalmente exercitar cada força e, finalmente, incorporar virtudes e forças para o uso do dia a dia. Então, ela realmente tem uma semelhança muito grande com a investigação apreciativa, mas a nível daí individual, pessoal. E a teoria do bem-estar, desenvolvida por Martin Seligman, é esse modelo PERMA, que é conhecido assim, e ele justamente visa, né, estudar emoções positivas, engajamento, relações positivas, significado, propósito, e o A de accomplishment, ou acontecimentos e realizações. Então, a gente hoje vai estar entrando um pouquinho mais a fundo, né, no que é o PERMA, mas aqui a intenção era mostrar para vocês o paralelo dessas duas metodologias. E a educação positiva, onde é que entra, então? A educação positiva seria uma proposta que é aliar a formação acadêmica que já é oferecida nas escolas, também a formação do bem-estar e da resiliência, das forças de caráter, das virtudes, para a promoção do bem-estar. A tabela periódica das 24 forças de caráter, então, é um instrumento, né, didático. São organizadas as 24 forças que foram identificadas universalmente em 6 grandes virtudes, e a partir dessa organização existe então um estudo, né, e uma maior compreensão de cada uma dessas forças, como que a gente promove cada uma dessas forças e ganha então um conjunto de virtudes a elas associado. Esse programa da Aceleradora de Educação Positiva foi então criado e embasado na metodologia da investigação apreciativa, que é essa que envolve todo mundo, todos os stakeholders para conversar sobre o assunto,
e foi desenhada de tal modo, né, que no mundo inteiro os praticantes de investigação apreciativa estão então ajudando a comunidade de educadores a explorar esse conceito, né, aprender mais sobre ele e a implementar mais dele, porque a gente acredita que essa ideia de agregar a formação acadêmica também a do bem-estar e da resiliência deveria ser potencializado exponencialmente. Todas as escolas deveriam fazer mais isso, porque desse modo as sociedades podem florescer, fluir e florescer melhor, o que é uma grande contribuição para o sistema todo. Existe então esse encontro previsto agora em junho, né, de explorar mais sobre a educação positiva. Ele é promovido pela Aceleradora de Educação Positiva Mundial, essa WPPA, né, que a gente fala, The World Positive Education Accelerator. E para desenhar esse congresso, ele já está sendo montado dentro da investigação apreciativa. Foram chamadas pessoas do mundo todo para se encontrar e visualizar como é que ele seria. E eu estive presente em setembro do ano passado. Foi o encontro do Pré-Summit, que seria um momento em que as pessoas se encontram e vão então desenhar o que elas precisam para fazer esse encontro acontecer. E me tornei embaixadora do movimento aqui no Brasil, porque foi isso que a Aceleradora Mundial nos pediu, para quem estivesse lá presente, vá até os seus locais e diga que vai estar acontecendo esse movimento, e quem estiver já fazendo algo a respeito, né, da educação positiva, que se sinta muito bem-vindo para participar. Então, com isso, a gente aqui no Brasil acabou voltando, e o Instituto de Educação Positiva fez um trabalho de mapeamento de stakeholders, que são os apoiadores da educação, e de iniciativas que já existem em torno de educação positiva, e através do Instituto do Caráter chegamos até vocês. Agora eu dei o caminho das pedras, né? Porque vocês já são um colégio que aplicam, né, a educação positiva, então estão dentro do perfil de mapeamento, e a gente quer que vocês saibam que existe esse movimento, que se sintam muito bem-vindos para colaborar, participar aqui já na comunidade que vocês têm. Vocês podem nos ensinar muito, né? Então, com isso, essa parte introdutória eu completo e entro daí na apresentação, que seria do Alejandro Adler, para compartilhar com vocês então o que é a educação positiva. Só deixa eu trocar aqui. Alejandro Adler, ele é da Universidade da Pensilvânia, que é a universidade onde o Martin Seligman tem então todo o seu trabalho em torno da psicologia positiva. E lá tem um centro de estudos de educação da psicologia positiva, e o Alejandro Adler é o diretor desse centro, ele é o representante internacional. Ele teve já liderando projetos de implementação em larga escala em 12 países ao redor do mundo, e nessa palestra que ele preparou aqui para a gente, ele conta em detalhes como é que foi essa implementação em 3 países onde ele teve a oportunidade de, em larga escala, fazer com que a educação positiva fosse adotada nas escolas. Ele então, parte da pergunta, né, educação positiva, habilidades de bem-estar podem ser ensinadas em larga escala e devem ser ensinadas nas escolas. Ele parte desta pergunta de pesquisa para desenvolver todo o seu trabalho, que a gente vai estar conhecendo hoje. Mas para começar, então, eu queria colocar para vocês essa foto, e quando a gente está com pessoas mais jovens, acontece muitas vezes de olharem, até estranharem, né, tentarem entender o que está acontecendo, mas acho que aqui todo mundo, né, está familiarizado. O que seria essa foto?
telefone, né? E é um telefone há exatamente 100 anos atrás, né? Esse era um telefone com aspecto bem diferente. E esse aqui, então, é um telefone hoje em dia, 100 anos depois. Da mesma maneira, aqui a gente tem um carro. Nessa foto as crianças até conseguem identificar o que é, mas quando a gente vê esse mesmo carro há exatos 100 anos depois, temos aqui um modelo de carro super tecnológico, né? O mais top que tem, até com energia elétrica. Então a gente vê que o avanço tecnológico foi grande desses últimos 100 anos. E aqui então a gente tem uma foto de uma sala de aula, também há 100 anos atrás, e uma sala de aula hoje em dia como a gente encontra em toda parte. E aí vem a reflexão, né? Que os pesquisadores eles refletem justamente sobre sobre esses fatos concretos, né? Deve estar no mesmo formato, né, a educação, sendo que a gente nota que avanços tecnológicos foram feitos e muita coisa se mudou. E será que a educação não precisava também acompanhar esse avanço? Então, o que de mais alto a educação pode aspirar? Porque as pessoas, como está hoje desenhada a educação, entram na escola aqui pela esquerda, né, com muita diversidade, sendo cada um de um jeito, pensando de uma maneira, e o que acaba acontecendo com o sistema educacional é que acaba produzindo, né, uma geração sem diversidade, né, muito preparada, talvez, para as demandas acadêmicas, né, que são o mercado de trabalho. Até nesse chart a gente vê assim, saem com a cabeça muito grande, mas com o olho, a visão já prejudicada, com a boca calada, né, e muito rígido assim, sem movimento, sem jogo de cintura. Então, o que se percebe é que a vida ela requer outras habilidades além dessas que a escola acaba oferecendo. E que, muito provavelmente, né, a gente acaba na inércia desse programa, porque os programas que mensuram se a educação está tendo sucesso ou não, eles justamente visam medir matemática, ciências e leitura, por exemplo, né? Ele cita muito o PISA, que é um programa que existe a nível mundial, que elenca, faz um ranking dos países, como é que eles estão em relação a matemática, ciência e leitura, e que uma das premissas até, né, da investigação apreciativa é que a gente aprende na direção da pergunta que a gente faz. Se a gente só está se perguntando em relação a essas competências acadêmicas, a gente vai acabar só descobrindo em relação a elas. E a vida exige muito mais do que apenas elas, né? Então, o que isso causa? Causa um sistema enrijecido, onde a figura de autoridade ela acaba sendo não simpática à necessidade da criança, e isso não favorece nenhuma das partes, nem ao professor e nem ao aluno, né? Os alunos eles ficam desmotivados, não têm interesse nas horas que eles ficam aqui na escola, nem para com o estudo e nem com a relação para com os outros. Eles ficam realmente abatidos, apáticos, e o professor acaba estressado, né? Existe um ambiente de bullying entre os colegas, e não só entre os colegas, muitas vezes isso atinge também ao professor, e o sistema, o clima, então, escolar acaba desfavorecendo a aprendizagem e até o bem-estar, né? O professor desmotivado acaba se desconectando ao seu próprio propósito, que seria ensinar, vir aqui e ensinar às crianças o que ele sabe,
paixão dele pelo assunto, pelo conhecimento, e isso tudo dá uma conjuntura de ineficiência. Então, por que educação positiva? Se a gente tentar se perguntar e responder essa pergunta, né? Existe então uma teoria da mudança da educação positiva que a mudança deve começar a partir do bem-estar dos educadores. Aqueles que educam precisam primeiro aprender mais sobre o bem-estar, saber como viver o bem-estar, para daí poder ensinar e incorporar no sistema como um todo esse bem-estar para que ele aconteça e seja aprendido. Então, começa pelos professores. Eu estou sem o laser, mas seria aqui esse primeiro retângulo da esquerda. Visa-se, então, uma mudança sistêmica na cultura psicossocial geral da escola, né? E, finalmente, chega ao bem-estar dos alunos. Quando a gente fala que do professor vai para a mudança sistêmica na cultura da escola, é porque sabe-se hoje, com os estudos que têm sido feitos em torno da educação positiva, que se todo o entorno do aluno estiver familiarizado com os conceitos do bem-estar, aí sim ele vai estar aprendendo e incorporando isso de uma maneira sistêmica. Por isso que, assim como vocês aqui já conhecem, né, é importante que comece com os educadores, mas que depois todos os adultos dessa organização sejam sensibilizados. Então, os colaboradores são chamados para conhecer sobre isso, e as famílias, os pais também acabam sendo envolvidos nesse processo, com programas de formação oferecidos, com a ideia, então, que o aluno fique blindado, né? De todas as partes ele encontre adultos que tenham isto em vista, que tentem aprender, que tentem viver, que tentem daí, então, incorporar para que isso passe a eles. E aí sim o bem-estar dos alunos é garantido e o melhor desempenho acadêmico e outros resultados na vida, como as pesquisas que a gente vai compartilhar um pouquinho hoje aqui com vocês, demonstram. Aí sim a coisa acontece. Aí sim a gente tem o que a gente chama de um ecossistema saudável, né, para a educação, onde os professores se tornam orientadores, são mentores do conhecimento, ajudam os alunos a entender e descobrir aquilo que eles próprios desejam, né? Não só dentro da sala de aula, como fora da sala de aula. Tem que ser uma relação que é cultivada em todos os ambientes, em todos os espaços, e por isso mesmo, né, até a família é chamada a participar. Quanto mais adultos, né, praticando isso em torno da criança, melhor é. Então começa aqui com o educador, e aqui no colégio foi o processo que vocês fizeram, né? Aqui o Instituto do Caráter também segue essa mesma teoria da mudança, e com isso vocês, sendo uma comunidade que já avançou um pouquinho, já conseguem reconhecer os benefícios. Então, quando o Alejandro Adler começou a trabalhar com o Seligman, né, para tentar mensurar, então, essa questão do bem-estar nas escolas, ele fez uma revisão da literatura existente para saber o que já se sabia sobre o clima organizacional escolar. E aí vieram aquelas taxas, como a gente pode imaginar, né, muito altas de estresse, de ansiedade, de dificuldades para dormir, de muitas atividades extracurriculares, de doenças, depressão, etc., como sendo os maiores fatores que prejudicavam, né, a performance acadêmica dos alunos. Tinha muito dado a respeito disso tudo que está nessa lista. Mas eles perceberam que não existia nada sobre o bem-estar, sobre quando eles estavam bem, né? E aí eles viram que existia um gap, um buraco, uma distância muito grande
uma oportunidade de se conhecer esse espaço entre o estar muito bem e o estar muito mal, né? E resolveram então fazer uma pesquisa tentando entender o que criava o bem-estar. Quais seriam então os fatores favoráveis para um bom desempenho acadêmico? Porque os desfavoráveis já estavam sendo muito estudados, né? Então vamos estudar os favoráveis também. E aí foi montada essa pesquisa, né? Um estudo científico sobre o que permite que os indivíduos, organizações e sociedades floresçam. Ele grifa bastante a questão que é um estudo científico, para realmente dar a conotação que foi tudo mensurado com um grupo de controle e outro de intervenção, e que os dados devem ser possíveis serem replicados, né, em outros casos. Essa é a base de uma metodologia científica, e que tudo então que a gente sabe em torno de psicologia positiva passou por essa triagem, por esse processo, e a pesquisa dele teve esse cuidado também que ele compartilha aqui. O que é o bem-estar? É a primeira pergunta que ele entendeu que teria que se responder. A segunda pergunta seria: se existe bem-estar, como medimos esse bem-estar? E a terceira, finalmente, como construímos o bem-estar? Então, visando responder essas três perguntas, ele foi começar a sua pesquisa e tentou, então, através do modelo do PERMA, né, responder a primeira pergunta: o que é o bem-estar? E o que se percebeu, então, é que se a gente estuda e sabe mais sobre as emoções positivas, isso favorece a compreensão do bem-estar. Quando a gente está feliz, quando a gente tá alegre, uma emoção positiva é uma coisa que com certeza melhora, a gente se sente bem. Se o time, você está assistindo futebol e faz um gol, se a gente está tendo um aniversário, com certeza contribui naquele momento para o bem-estar. Só que apenas as emoções positivas, elas são muito efêmeras, elas passam rápido. Você está muito feliz, basta receber uma notícia triste, que aquela sensação ela some assim no mesmo instante. Então não seria suficiente apenas se cuidar de ficar sendo feliz. E aqui existe então essa conotação que psicologia positiva vai muito além de uma ciência da felicidade, né? Que seria pensar positivamente ou tentar o tempo todo estar em prazer. Não é isso, né? Isto é um aspecto muito importante dela, mas não é o único. Também precisa, para que isso tenha mais raízes, que a gente olhe para o engajamento. O que faz com que as pessoas se sintam engajadas naquilo que elas fazem? Aquele momento em que você começa a produzir e não sente a hora passar, que você entra em fluir, você está tão alinhado com alguma coisa que você está buscando, que você acaba... Obrigada. Quer me dar um pode? Você acaba perdendo a noção do tempo, né? E, além do engajamento, tem mais uma coisa que se percebeu que era extremamente importante, e não é por acaso que esse R está no meio de tudo, né? Que são as relações positivas. Entender como é que a gente constrói relações positivas é fundamental para se manter o bem-estar. E muito, muito importante mesmo, na sequência, a descoberta do significado e de propósito que você tem, as coisas que você deseja, então, se dedicar e realizar, e finalmente conseguir realizá-las, né? Isso tudo alinhado, que é o modelo PERMA, vai proporcionar então o bem-estar.
Bom, para responder como medimos o bem-estar, também ele chegou à conclusão que existem alguns métodos disponíveis hoje em dia, apesar que parece que felicidade é uma coisa assim muito abstrata, não tangível. Hoje em dia a gente consegue, através de uma metodologia interativa, de vários componentes, fazer uma pesquisa qualitativa. O autorrelatório seria um primeiro passo, onde a pessoa então responde sobre ela mesma, né? E com isso a gente consegue avaliar se ela está bem, se ela não está. Mas é um método muito subjetivo e limitado, então precisaria aliar um outro método junto. Então, eles, além dos autorrelatórios, que são muitos, vocês talvez já tenham até feito alguns, tem alguns disponíveis online. Hoje em dia tem o VIA, né, que é o Virtude in Actions, que está disponível nas redes para as pessoas descobrirem qual é o ranking das suas 24 forças. Se vocês não fizeram, depois eu posso até passar o link, é interessante saber, porque isso está já disponível. Esse teste ele elenca as 24 forças, aonde que você tem elas mais presentes, e a partir dessas mais presentes, as 5 primeiras, você deve tentar criar suas estratégias de enfrentamento. Quando você tem alguma dificuldade, conhecendo bem o que já lhe é muito fácil, você pode, através das suas próprias forças, conseguir um desempenho melhor. Mas, enfim, esse método do autorrelatório é bom, mas é limitado. E aí, então, a neurociência veio dar uma contribuição muito grande para se entender e mensurar o bem-estar. E o que eles fizeram foi medir os monges durante meditação, hoje em dia, com os aparelhos que existem, você consegue identificar quais regiões do cérebro são ativadas durante a meditação, e aí perceberam que a amígdala, né, dos monges, ela é inclusive anatomicamente maior já, né, do que o do resto da população, e com certeza, né, deve ser esse público que medita há 30, 40 anos, 8 horas ao dia, né? Ele até brinca e fala isso, né, que aqui ninguém deve ter essa alteração anatômica, mas eles têm, o que demonstra que você conseguir praticar a mindfulness, que é um dos conceitos da educação positiva, ele é promotor do bem-estar. Enfim, a grande revolução de dados, que é o Big Data, né, que é esse método de pesquisa que hoje em dia está disponível, onde as pessoas conseguem se mapear numa região quais são as palavras mais usadas para a comunicação daquela comunidade. E se ali, então, começa todo mundo a usar palavras como bom, saúde, felicidade, é porque ali está acontecendo alguma coisa boa, por exemplo. Ali tem uma transformação positiva naquele ecossistema, e com isso a gente sabe que o bem-estar está instalado. Então, esse como medimos o bem-estar, na pesquisa dele, é uma associação de várias metodologias. E, finalmente, o mais importante, né, como construímos o bem-estar, que era a terceira pergunta, então, da pesquisa dele. E aqui a gente tem que se perguntar duas novas perguntas, né? Podemos ensinar as habilidades de bem-estar para jovens em grande escala? Ou seja, sabe-se com o estudo da psicologia positiva que, na verdade, o bem-estar são habilidades que podem ser treinadas, né? Através do modelo PERMA, intencionalmente você pode colocar as forças em prática e desenvolvê-las. Quando você intencionalmente acessa a tua força e faz exercícios para ficar ativando aquela região do cérebro, né, diariamente, você acaba criando novas sinapses
acaba fazendo rotas neurais, existe uma plasticidade neural que acontece, que favorece que a gente transforme aquele exercício em hábito. E uma vez que é hábito, você muda, né? É como quando a gente começa a dirigir o carro. No começo tem que pensar em tudo, na embreagem, na primeira, na segunda, quando que freia, quando acelera. Quando aquilo vira um hábito, ninguém nem mais lembra de trocar a marcha ou de frear e acelerar, é uma coisa automática. Então imagine isso acontecendo a nível de bem-estar, uma aprendizagem de bem-estar, né? Mas a nível individual, a psicologia positiva sabia que dava, numa relação terapêutica de um para com o outro, sim. Pode-se fazer isso em grande escala? Foi uma pergunta. E a outra foi assim, deveríamos ensinar habilidades de bem-estar na escola? E é uma pergunta mais ética. É papel da escola ensinar isso? Não seria uma coisa que é do âmbito da família, né? Não estamos sendo aqui um pouquinho invasivos? E a resposta que ele encontra, então, com essas duas ponderações é que ele acha que sim, que deve ser ensinado nas escolas, né? E é possível ensinar em grande escala, porque o bem-estar tem um valor intrínseco, por ser algo que pertence à humanidade como um todo, é uma característica humana, você promover isso, cultivar, já tem o seu valor por si só. E tem um valor também instrumental, porque acaba beneficiando o desempenho das pessoas, dos alunos, né? Também no âmbito acadêmico, você acaba dando uma ênfase no bem-estar, mas tem um subproduto né, que existe, que é o desempenho acadêmico melhorado. Então, vale a pena a gente implementar nas escolas. O ensino do bem-estar contribui para o melhor desempenho acadêmico e outros resultados de vida desejáveis, né? Então, finalmente, ele foi para essa pergunta e, novamente, se focou na questão da teoria da mudança, né? Que sim, que o bem-estar dos educadores no processo de mudança, por exemplo, é o primeiro passo. Então, ele influencia, sim, no desempenho, né, da escola, e deve ser cultivado. Bom, aí, onde que depois de desenhar a pesquisa, né, que o pesquisador é assim, primeiro prepara a pesquisa, as perguntas, a hipótese, e vai, então, tentar aplicar, fazer um piloto. Dentro da teoria, então, da psicologia positiva, já que é embasada, né, no bem-estar, que é forças, também aqui, na hora de escolher um lugar para implementar o projeto, ele pensou assim, se houvesse um lugar no mundo que seria o mais apropriado, o que tivesse maior chance desse projeto dar certo, né, de eu comprovar essa minha hipótese, aonde seria? E aí, olhando, né, pesquisando o mundo todo, ele chegou a um pequeno país ali entre a China e Índia, que é o Butão. Alguém sabe por que ele chegou a esse país? Tem uma ideia, uma hipótese? Isso mesmo, é porque nesse país já existe, né, por diretriz do governo, a mensuração de, em vez de ser o produto interno bruto, como economicamente todo mundo mede, eles medem a felicidade interna bruta como índice de qualidade. Isso mesmo. Então, é o Gross National Happiness, né, que é o índice, então, o produto interno de felicidade que existe lá, é o índice de mensuração que o governo usa, e aí ele ficou imerso, né, nessa cultura durante 3 anos, fazendo uma pesquisa em torno da felicidade, usando esse projeto que ele havia desenhado, para daí conseguir validar suas hipóteses. E esse modelo aqui que ele apresenta é o resultado final desse trabalho dele, né? O ícone, onde no centro existe a cabeça, o coração, as mãos, né? E o lar como centro. Então a gente pode dizer assim, a cognição,
que seria a cabeça, né? O coração, que são as emoções positivas, o hand, que seria implementar isso, é importante que a gente realize, e o home, o incorporar, a gente incorporar isso. Então, aprenda, né? Viva, ensine e incorpore, são as 4 verdades. E aí, então, como é que foi feito esse programa? O governo disponibilizou todas, 100% das escolas secundárias existentes lá, é um país muito pequeno, então o total dessas escolas deu 507 escolas, e eles fizeram um currículo para ser, então, implementado, onde as habilidades de vida, foi o nome que eles deram para esse programa, que seriam desenvolvidas, diziam respeito à atenção plena, mindfulness, né? Autoconsciência, empatia, alfabetização emocional, comunicação e resolução de conflitos, relacionamentos saudáveis, pensamento crítico, pensamento criativo, resolução de problemas e tomada de decisões. O currículo ia estar, então, tendo esses pilares como norteadores. E a metodologia que ele usou foi, no primeiro momento, a gente aqui não vai se estender, né? Só para curiosidade, depois, quem quiser ir mais a fundo, a gente indica, né? Mas foi uma imersão total na cultura da região, para entender mesmo quais eram os valores, né, ali já existentes sendo aplicados, como as coisas, como as relações eram construídas, e por isso que ele acabou então se mudando para o Butão e ficando lá 3 anos para conhecer bem onde ele estava implementando a pesquisa. Aí houve um desenvolvimento curricular, que seria aqueles pilares que acabou chegando, uma análise de poder aqui no caso é de poder estatístico, né? Como é que, qual seria a amostra da implementação e qual o tamanho, o que isso representaria no estudo como um todo. Foi feita uma medição da linha basal, que seria o nível operacional, né? Onde as pessoas começaram em relação aos índices que iam ser analisados para depois poder mensurar após a intervenção se aquilo havia crescido, decrescido, se mantinha. E aí houve uma aleatorização de escolas, se pegou assim do sorteio, né? Quais estariam participando do grupo de controle, quais seriam as de intervenção. E aqui os pontos mais importantes, o foco principal foi o treinamento de educadores, a implementação curricular e finalmente a avaliação de impacto para ver se aquilo, tirar as conclusões, se aquilo valia a pena ou não, né? Bom, então aqui é uma foto dele com os professores, alguns educadores lá. O desenho desse programa acabou sendo, então, 10 dias, né, de imersão total do grupo dos professores, dos educadores, com esses conceitos, né, do PERMA, da psicologia positiva, e ele enfatiza que você tirar os educadores do meio, onde eles estão, para um retiro mesmo, é o ideal, porque a gente quer uma nova plasticidade neural. Se a gente quer estar fora dos hábitos, né, a melhor maneira de fazer isso é num retiro. Isso é que nem férias. Se a gente tira férias e se mantém em casa, acaba não surtindo o mesmo efeito do que se você usa aquela uma semana que você tem livre para sair do teu local e fazer alguma outra coisa, né? Então, o ambiente em que a gente tenta mudar as nossas sinapses, nossa compreensão das coisas é importante. Ele, então, saiu com esses professores durante 10 dias, tinha treinamento de 8 horas por dia, foram treinados 350 diretores, professores e funcionários, e os instrutores eram 35, né? Então, para cada 10 participantes, um instrutor. E aí se aprendeu a viver e a ensinar durante esse retiro as 10 habilidades
da felicidade interna bruta lá, que era a proposta, né? E se designou para cada escola participante, que mandou lá seus diretores, que fosse escolhido um diretor para ser aquele que estaria o tempo todo responsável por avaliar e tocar o programa de felicidade interna bruta local da escola. Então, a implementação curricular foi durante 15 meses, depois que esses educadores sofreram então o treinamento, eles voltaram para suas escolas e durante 15 meses implementaram. Em 11 escolas, né, foi feito a intervenção, que foi o ensino das habilidades de vida paralelamente ao currículo, embutiu nos materiais acadêmicos. De duas maneiras isso foi feito. Criou-se tanto uma matéria específica do que seria essas habilidades de vida, por exemplo, no currículo escolar, uma hora-aula a semana só sobre isso, e todas as outras matérias também sofreram adaptação para que para que estivessem alinhadas, né, aos conceitos aprendidos de bem-estar. E no grupo de controle dessas 7 escolas, ficaram enchendo linguiça. Ficaram só ensinando sobre saúde física, psicologia e nutrição como grandes temas, mas apenas a nível cognitivo e não vivencial. Tá? E aqui temos os resultados, né? Após 15 meses, a linha vermelha é então as escolas de grupo de controle e a linha azul é as que sofreram intervenção. E o que a gente nota é cresceu o índice visivelmente, né? O índice dado é aquele COINS que está ali à direita, 0,59. Ele explica que normalmente 0,25 já é considerado um avanço muito bom para uma pesquisa, e aqui teve um estouro mesmo, né? No 0,59. E então eles viram que surtiu um efeito, que podia se ensinar as habilidades do bem-estar em escala, e que depois de 15 meses houve então esse aumento. E aí era importante também saber se isso iria se manter, né? Que podia ser assim um efeito lua de mel, que deu certo porque tinha acabado de acontecer, mas não tinha sido incorporado, não ia continuar. E aí eles pararam todos os programas que tinham sido instalados, mesmo nas escolas que sofreram intervenção, e voltou a se dar o currículo como era antes de tudo acontecer. E aí, depois de um ano, se mensurou novamente como é que estava o bem-estar lá, e tinha se mantido, né? Caiu muito pouco, é a linha azul aí que está dando esse espaço que está sendo apontado. E esse espaço a nível prático corresponde que as escolas aí que sofreram a intervenção se mantiveram bem mesmo depois, enquanto as de baixo sempre na mesma linha. E também um subproduto, né? Não só elas estavam todas melhor a nível de bem-estar, mas a nível de desempenho acadêmico, naqueles testes padronizados, que para nós corresponderia ao Enem, né? Os alunos que tinham passado pela intervenção, que é a linha azul, tinham um desempenho melhor logo após o final do programa de 15 meses, e um ano depois se mantinham o equivalente a um ano acadêmico à frente das outras escolas onde nada tinha sido feito. Então, o índice de mensuração de felicidade interna bruto, né, e educação positiva lá no programa do Butão teve resultados adicionais que ele percebeu também, mostraram um aumento do bem-estar, contribuindo para a melhor saúde física, taxas mais baixas de desistência e mais comportamentos pró-sociais, né? E o Ministério da Educação, então, de lá, levou o programa à escala nacional desde o início de 2015. Então,
Agora o botão ainda está potencializado ainda mais na sua felicidade interna bruta, no seu índice. Mas aí veio aquela pergunta, né? Tá, lá era o cenário ideal, né? Se algum lugar tinha que dar certo, era lá deu. Mas será que a gente consegue replicar isso em outro lugar? E aí, novamente, ele olhou no mapa onde é que seria um novo lugar para ser testado, e ele escolheu, então, em Jalisco, né, no México, que é a cidade natal dele, justamente para poupar aquela fase de ter que ter imersão total, ter que entender a cultura, porque ele é mexicano, então a cultura ele já entendia bem, era um atalho, e teve essa oportunidade de implementar em Jalisco. Só que aí, como em Jalisco era em escala muito maior do que no Butão, já é um país maior, com muito mais escolas, ele criou um modelo para conseguir atender a demanda de treinamento dos professores, que era o seguinte: uma primeira camada de instrutores, que vinha direto do centro lá da Pensilvânia, vinha para Jalisco e treinava instrutores locais de Jalisco, que aí, após esse treinamento, novamente uma segunda camada de instrutores locais eram treinados, e dessa maneira se escalava, né, até chegar aos professores, diretores e funcionários. Bom, os resultados alcançados em Jalisco também confirmavam que o bem-estar podia ser ensinado. A linha azul são as escolas então que sofreram a intervenção, e a outra, a laranja, são as que não. E o índice foi um pouquinho menor, né, de sucesso, lá era 0,59, aqui é 0,4, mas em compensação se atingiu 68.762 estudantes que estavam no grupo de pesquisa aqui. E o desempenho acadêmico também confirmou o que o piloto tinha encontrado, houve aumento, 0,36, né? Mas a amostra muito maior, 68 mil alunos, né? E se manteve o desempenho acadêmico como aumentar. Bom, e aí, tá, vamos tirar mais uma prova para ver se isso realmente funciona, né? E uma outra oportunidade que surgiu foi no Peru, de desenvolver esse mesmo currículo. Lá eles chamam de escolas amigas. Não importa o nome que você dá, o que você está fazendo é agregando bem-estar ao ensino acadêmico, e esse foi o nome que eles escolheram. Aqui no Brasil, o que muito está se usando é a habilidade socioemocional, né? Então, cada um acaba nomeando de um jeito, mas estamos falando da mesma coisa. Novamente, ele trabalhou com as camadas de instrutores, primeiro os instrutores de lá treinando locais, os locais treinando uma segunda camada, e aí finalmente essa camada chegando a todos os professores, porque o ensino começa pelos educadores, como a gente viu lá no começo. E novamente os índices aqui melhoraram, né? Só que aqui foi no ponto 2,4, lá o ponto 25, que demonstra que existe, então, essa verdade, só que aqui caiu. Em compensação, o número de estudantes que foi atingido é bem maior, quase 700 mil estudantes se beneficiaram do processo, né? Então, foi a maior escala em termos de pesquisa, né, acompanhada que ele fez. Depois disso, se confirmou a veracidade dos achados, e o programa foi replicado em 12 países no total, hoje em dia, no mundo. Aqui também, então, o índice do Peru, né, em relação a desempenho acadêmico depois de um ano, 700 mil estudantes. Então, e aí ele expõe os prováveis mecanismos que explicam por que o aumento do bem-estar aumenta o desempenho acadêmico, né? Um efeito colateral, por que isso acontece? E uma coisa que se percebeu é a questão da perseverança. Quando os alunos
aprendem a cultivar, né, suas emoções, a cultivar as relações positivas, de forma positiva em torno deles, o vínculo que estabelecem com o professor, por exemplo, que é a figura de autoridade ou adulto ali presente, favorece que ele entre no fluir, né? Que ele se alinhe ao que a pessoa está tentando passar para ele, esteja com atenção mais focada e consiga persistir quando encontra dificuldade, se sente encorajado, apoiado, né, por essa figura orientadora e consegue então avançar mais do que normalmente ele ou faria se ele não tivesse esse vínculo bem trabalhado, né? Então a perseverança é uma coisa, a conectividade é a segunda, que diz respeito a esse alinhamento com a figura do professor, e é o engajamento, porque quando ele tem o interesse presente, ele consegue se concentrar mais e por mais tempo, e acaba então melhorando o desempenho acadêmico. Então aqui é os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, é um quadro que existe disponível aí, todo mundo que tem interesse pode olhar melhor, mas ele enfatiza que 2 deles são referentes ao bem-estar, né, que é o da saúde e bem-estar e da qualidade da educação, e que esse programa atende então esses objetivos que são propostos aí pela ONU, né, na agenda de 2030, desenvolvimento sustentável. Bom, então aqui a gente percebe que o Instituto, né, de Educação Positiva, a rede, né, de Instituto de Educação Positiva propõe justamente a formação acadêmica como sendo um eixo e a formação do caráter e do bem-estar como sendo outro eixo que deve estar presente num ambiente escolar, porque eles não são concorrentes, eles são complementares, e as iniciativas que estiverem fazendo isso, que estiverem alinhando, agregando ao eixo acadêmico também do caráter, né, das forças de caráter e virtude e do bem-estar, elas estão dentro do guarda-chuva do que é educação positiva. É um critério de inclusão, de certa maneira, o que precisa estar necessário, o que precisa ser necessário para que exista uma educação positiva. Aqui é um texto, né, que ele escreveu com o Martin Seligman, para quem tiver mais interesse também de procurar e se aprofundar. Um artigo em como que a gente então aplica isso a nível de escolas públicas, né, e como se mensura e o que se recomenda quando vai fazer um programa desse tipo. E as lições que aprenderam, então, né? Construir o bem-estar em grande escala através da educação não é somente desejável como viável, é possível fazer dessa maneira que ele propôs aí. Educação positiva começa com o bem-estar dos educadores, é a segunda grande verdade. E, finalmente, construir pontes estratégicas entre pesquisa e prática produz práticas baseadas em evidências, né? Com impacto maior no bem-estar de todos, e educadores, alunos, pais, comunidade, país inteiro. Quando a gente fala assim do poder que existe de entrar pela escola com um programa desses, é porque a ressonância na sociedade é gigante. Então, se cria um ecossistema do bem-estar. Um ecossistema do bem-estar favorece, então, o fluir e o florescer, né? E, assim, todo mundo se relaciona a partir das suas potências e não dos seus déficits. E o Brasil está pronto para a educação positiva? E aí eu vou falar o que ele falou, né? Porque a minha opinião
primeiramente de mãe, de admiradora desse projeto, eu sou encantada, mas ele, como um olhar de pesquisador, ele fala que sim, que ele já percebia que existia um terreno aqui favorável, e agora, com essas novas oportunidades até da conjuntura, existe aí novas diretrizes que prevêem a adoção de habilidades socioemocionais nos programas da escola, e pelo que ele viu durante essa semana dele de palestras, da receptividade local para a ideia, ele acredita que sim, e que nós devemos embarcar então nesse movimento. E aí ele agradece, e eu agradeço também a atenção de vocês aqui. Espero que eu tenha conseguido representar bem a palestra dele. Foi uma pena, de fato, ele não poder estar aqui presente conosco. Então, com isso, eu entraria novamente em palco, eu vou sair para entrar de novo, tá? Para propor uma atividade para vocês. Só um pouquinho. Então eu contei para vocês, oi de novo, né? Voltei, vou procurar estar numa atividade de reflexão. Contei para vocês da investigação apreciativa que era embasada nas fortalezas, e nesse momento eu queria propor uma atividade, tá? Para ajudar a gente a refletir um pouquinho sobre tudo isso que eu compartilhei com vocês. Essa atividade ela é embasada no SWOT, se chama assim, que é uma análise que a gente faz a respeito de um tema que acaba de ser foco, né, de atenção, e ela visa a gente refletir em relação à nossa história pessoal alguns aspectos. Eu vou guiar essa reflexão para vocês. E aí eu peço que vocês sentem de maneira confortável, se ajudar a tomar nota para se registrar o que as respostas que vão vindo na mente de vocês conforme eu conduzo, fiquem à vontade, podem escrever, senão só vão refletindo e com atenção sobre o SWOT, que na verdade é Strengths, forças, oportunidades, aspirações e resultados, tá? E eu vou, então, fazer essa reflexão em cima do tema educação positiva, que vocês aqui conhecem até já no dia a dia da escola. De tudo isso que eu falei para vocês, quando a gente pensa nesse movimento que está acontecendo, né, na educação positiva como sendo algo que dá para se implementar em larga escala e que a aceleradora ela se propõe a ajudar que isso aconteça, o que nós, aqui nessa sala, cada um de vocês, enxerga que são forças já existentes que podem ser apoio, podem favorecer a implementação da educação positiva. O que no entendimento de vocês, da sua realidade, contribui para isso? Que já existe, já está aí, e que pode ajudar. Do mesmo modo, a partir da história e da vida de cada um, quando eu contei tudo isso para vocês, é inevitável que venham ideias associadas àquilo que está sendo apresentado. E dessas ideias, quais seriam oportunidades que vocês veem que poderiam nos ajudar a que a educação positiva acontecesse mais e de forma mais ampliada até? Existem oportunidades já presentes no nosso contexto para o uso e prática da educação positiva? E quais seriam essas oportunidades?
As aspirações, elas têm muita relação com o desejo, né? Sem muito filtro, sem a gente pensar se dá ou não dá, se pode ou não pode. Quais seriam as aspirações que vocês conseguem imaginar desse programa? O que vocês gostariam que estivesse, então, acontecendo, né? De forma a trazer para a educação, trazer a educação positiva para a realidade. Aspirações, desejos, mesmo que utópicos, possam parecer utópicos, né? E, finalmente, né, os resultados esperados. O que ajudaria, contribuiria, né, para tudo isso acontecer? A gente pensou antes em quais seriam, de fato, os resultados, como seriam as coisas. Uma vez que ela fosse bem já enraizada, vamos dizer assim, já implementada. Quais seriam os resultados esperados? Que benefícios seriam alcançados com isso? Então agora eu queria pedir para todo mundo presente, né, levantar uma das mãos. Levantem uma das mãos, por favor, e tentem alcançar uma mão que esteja atrás. Se não alcançar nenhuma atrás, a mais, né? Tentem alcançar na frente, atrás. Tentem alcançar uma mão, por favor. Tentem alcançar uma mão próxima, atrás ou na frente. Em último caso, ao lado, mas a princípio atrás e na frente. Quem está sentado mais distante, precisar de mão aqui na frente, de lugar, por favor. Então, se todo mundo tiver uma mão já a sua, eu apresento seu parceiro de entrevista. Você vai... A gente quer escutar a voz do todo, e daí faz parte desse momento, desse exercício, a gente então compartilhar o que os grupos encontraram, e assim a gente vai tendo a voz do todo presente na sala. Então, nesse momento, seria o nosso momento de compartilhamento. E eu queria saber, então, se algum grupo gostaria de começar compartilhando, relatando quais são as priorizações que vocês fizeram aí no grupo. E a pessoa do grupo que tiver mais facilidade de síntese pode se candidatar. Aqui a gente vai estar com o microfone levando para todo mundo escutar. Só peço que quem relatar fique em pé para todo mundo ver. Caramba. Se apresente, né? Apresente o grupo. Complicou. Eu sou a Rose, sou mãe de aluno, né, do 3º ano. E o que a gente discutiu aqui quanto às forças, nós elencamos aqui uma das grandes forças, é a equipe acolhedora. A equipe da escola é bem acolhedora. Bom dia, meu nome é Augusto. Primeiro queria agradecer pela palestra, acho que enriquece a gente dia a dia. Né? Para mim foi, às vezes a gente acha que é só uma palestra sobre algum tema, e eu acho que isso já proporcionou um crescimento pessoal. Eu acho que isso é uma das bases da palestra, a gente tem que melhorar a dia. Estou muito feliz de estar aqui, tá? Tendo essa oportunidade, tá? Que a escola está proporcionando, e vocês também. Então, o grupo é bastante hétero. Nós somos pais, ela é de uma escola pública, então tem bastante pontos, né, diferentes, mas questão de força, a gente achou que relações éticas e caráter são dois pontos bem fortes que nós temos como indivíduos e que podemos passar para a sociedade, então vai formar boas pessoas, né?
oportunidades que a gente vê com esse programa seriam o desenvolvimento pessoal de cada um, de cada indivíduo, que a gente tem que tratar as pessoas como indivíduo e não como um bolo, como um todo, né? E a gente tentar ampliar um bom relacionamento para todos, para toda a sociedade, para tudo que a gente possa fazer na vida, né? Aspirações. Aqui a gente foi bem simples em simplesmente tentar fazer acontecer, tentar aplicar tudo que foi. À vontade. É um grupo bem heterogêneo. Eu venho do Instituto, né? Então eu vim aqui para conhecer um pouco sobre a disciplina positiva. E aqui temos os pais reunidos. Então a gente vou focar mais no levantamento quanto à visão dos pais, tá? Vontade e prontidão, né? A oportunidade é exatamente essa interação da escola com a família. Então, essa vontade de fazer parte, né, mas se sentir um pouco que a porta não está tão aberta como gostaria que tivesse. Teve um relato muito legal de uma mãe também que comentou que a escola ajudou bastante, né, no problema que ela teve. Então, tem essas duas frentes aqui da escola. O que mais? De aspiração, exatamente a questão de olhar para aquilo e levar essa felicidade, né, esse bem-estar. De resultado, o desenvolvimento dessas habilidades das crianças, né, que a gente possa criar essas crianças para um mundo melhor, né, que elas possam vir a ser pessoas mais prontas desde cedo, né, para poder fazer toda essa mudança que precisa ser feita. O engajamento, né, entre as escolas e a família e a cooperação entre as pessoas. Esse conceito. E com aspirações, melhorar essa relação do tripé aluno, professor e família, para que possa trazer mais engajamento. Eu sei que um dos desafios das escolas são os pais, né, se engajarem. Queria até contar uma história que eu amo origami, pessoal. Então, uns origamis bem legais. Eu fiz um origami uma vez na Escola da Vida. Tá gravando, né? E a mãe não estava querendo se engajar e ela de repente se engajou e se envolveu com o trabalho. E tem até em foto, o pai estava respondendo no WhatsApp. Ele não se envolveu em nenhum momento e estava numa atividade super lúdica. Então, a inspiração é que haja mais engajamento. E os resultados esperados é um aprendizado mais prazeroso. Um aprendizado mais prazeroso e uma relação família-escola muito mais gostosa, que é o que deveria ser. Eu queria citar uma frase do Tião Rocha, de um documentário Quando Sinto Que Já Sei, que ele fala: a escola deveria ser um lugar tão bom que a gente quisesse vir no final de semana. Eu sou maker por natureza. Ontem meus filhos estavam na chácara do Jockey, mudei recentemente para o Butantã, por conta do Amor em Lima, que é uma escola municipal fenomenal. Meu filho começou a estudar lá, e a gente estava na chácara do Jockey, no Fab Lab, e aliás acho que vocês deveriam conhecer um Fab Lab, e por coincidência que não existem, tinha pista de drone. De aluno, né, do 3º ano, e o que a gente discutiu aqui quanto às forças, nós elencamos aqui uma das grandes forças, a equipe acolhedora. A equipe da escola é bem acolhedora. E também nós falamos sobre o acompanhamento individual. Até a nossa amiga citou, eu não me sinto um número. É uma escola grande, mas eu não me sinto um número. Então eu tenho um acompanhamento individual. E também toda a estrutura da escola, ela é voltada para uma educação integral. Então essas são as 3 forças que a gente considerou aqui no nosso grupo. E também quanto a oportunidades, nós vimos aqui que poderia, né, vir de fora para melhorar ainda mais uma formação com os pais. Então os professores já tiveram aquela formação em escala, né? Veio alguém aqui e fez com vocês, nós também gostaríamos de uma formação em imersão. Cadê o Ricardo? E aí talvez, né, aí talvez nós também poderíamos entrar naquela mesma formação, né? Começar
com pais que estivessem disponíveis para poder fazer a formação, depois iria fazendo naquela escala, sabe? Até atingir todos os pais, para poder viver isso mesmo, né? Experimentar a vivência. A outra coisa, e aí isso, né? É a nossa disposição, a nossa abertura, estar aberto para receber todo esse aprendizagem, que eu acho que deu para sentir pela fala dos pais, né, o quanto é importante, quanto isso atrai coisa boa. Então, estar aberto para essa aprendizagem, para essa nossa nova formação, eu acho que constitui aí uma das forças mais importantes. Eu acho que só assim a gente vai conseguir primeiro nos tornar melhores e depois transformar quem está perto da gente. Que nós comentávamos é o seguinte: um dia alguém chegou para nós e falou a respeito da educação do caráter, e essa mesma pessoa disse: nada deve vir imposto de cima para baixo, né? E de fato nós sentimos isso, nós construímos isso, fomos construindo, estamos construindo, e a grande força que a gente sentiu é que todo mundo comprou a ideia, e não só a comunidade interna, né, a comunidade escolar, mas os pais também. Nós sentimos que os pais também compraram essa ideia, e aí vai entrar naquilo que a Larissa falou: o aluno acabaria sendo blindado no ótimo sentido da palavra, e é isso que nós queremos, né? Ainda sobre a proposta aqui, as oportunidades, eu acho que a estrutura física do colégio, ela facilita a disposição do mantenedor, da equipe inteira, de trazer coisas novas, de fazer esse projeto crescer. É uma grande oportunidade que a gente está vivendo aqui. Inclusive, essa oportunidade a gente percebe que acontece no dia a dia, nas menores coisas que você vai fazer ali no seu contato com o aluno, no meu caso, que sou professor, né? E a gente percebe que a oportunidade nasce, inclusive, dentro da própria sala de aula, às vezes, porque o que foi comentado dentro do grupo é que a gente sempre teve uma excelente estrutura e que agora essa excelente estrutura se soma a outra situação muito mais importante, né? Que é essa aplicação prática dessa convivência necessária, né? Do jeito que a gente pensa em fazer. E no dia a dia, às vezes, você lá no tete-a-tete com o aluno, você consegue perceber as individualidades, as necessidades de cada aluno, como uma mãe falou brilhantemente aqui. A gente consegue ter esse contato com o aluno e nós jamais vemos esse aluno como um número, né? Ele é um ser humano e tem as suas necessidades aí, e a gente está aí para atender a cada necessidade, como vendo essa pessoa como ela é, um ser humano. Acho que a nossa maior aspiração é formar, ir além dessa parte da educação formal. Formar um ser humano global. Desenvolver capacidades que vão além do que a gente faz no dia a dia aqui dentro da escola. Acho que essa deve ser a nossa maior aspiração. E aí, complementando, nós dissemos assim que temos uma aspiração, assim, no que se refere à parte da escola, assim, nós como professores, de que o aluno ele tenha essa empolgação e, como o pai disse, que ele goste tanto que ele queira vir nos fins de semana mesmo. Tanto é que a hora que os pais começaram a falar, nós ali no meio falamos assim: é melhor a gente não ir lá, porque nós perdemos feio deles. A nossa capacidade de síntese aqui é nenhuma. Gente, obrigada. Isso. E muda, transforma o jeito, o sistema de uma maneira tal que muitas das dificuldades e problemas que pareciam assim intransponíveis se tornam viáveis, para voltar a usar a palavra aqui, né? É viável, é possível.
Então, com isso, gente, a gente vai chegando ao final aqui da palestra. Eu queria agradecer a oportunidade que foi dada pelo Instituto do Caráter, né, do Instituto Educação Positiva, poder vir aqui contar para vocês, então, esse movimento que está muito alinhado a tudo isso que vocês já fazem e dar a dimensão, compartilhar com vocês a dimensão desse movimento, que eu acho que agora eu perdi aqui o pointer, mas vai aqui. Isso aqui a gente já fez. Esse trabalho da investigação apreciativa são vários... Obrigada. São vários ciclos, né, de encontros, de summits que a gente vai fazendo no decorrer do período. A aceleradora mundial, então, eu contei para vocês que teve o pré-summit, o pré-encontro de cúpula, em setembro do ano passado. Então, tá grifado aqui, né? O quadrado é a fase que a gente está, que daí nos deu essa instrução para os embaixadores mapearem iniciativas e stakeholders. Vamos estar, então, indo para o summit, seria o ponto amarelo aqui do nosso slide, que vai ser em junho, o festival do Instituto de Educação Positiva, a rede, né? A rede do Instituto da Educação Positiva vai ter o seu festival agora em junho. O Instituto do Caráter está com trabalhos inscritos nesse congresso, através do Ricardo. A gente vai estar levando a história aqui de vocês na voz desse representante também, para vocês terem ideia que vocês já estão numa rede maior. E juntos, então, estaremos lá, mais de 1.200 participantes são esperados do mundo todo, para dialogar sobre educação positiva, aprender, entender como é que a gente vence os desafios e faz isso crescer cada vez mais. Opa, desculpa que eu apertei aqui sem querer. E aí, o pós-summit, que seria depois que houver esse IPEN Festival, o que essa comunidade lá presente construir junta vai resultar em vários planos de ação no mundo inteiro, né, em vários polos. Então, por isso que tem esse nome, Aceleradora da Educação Positiva. É uma coisa construída, conjunta, e é um processo, tem várias rodadas, tá? Então, esse aqui é o movimento da Aceleradora Brasil, que é essa aqui, que eu apresentei para vocês, que eu estou representando, que a gente agora em fevereiro fez então as palestras Coadla, que é o Alejandro, que hoje infelizmente não pôde estar aqui com vocês. Eu espero que eu tenha conseguido representar a ele de forma clara e que tenha conseguido passar a informação que ele estaria aqui passando para vocês de uma maneira que vocês se sintam convidados a acompanhar nossas ações e movimentos. Em abril, no final de abril, provavelmente a gente não sabe a data exata, mas vai ser na última semana de abril. Vamos estar convidando representantes do todo novamente para participarem de um summit nosso aqui, que vai construir uma delegação brasileira que vai em junho acompanhar então a atividade do Congresso lá no Texas, né? Em Dallas, nos Estados Unidos. Então essa é uma movimentação da Aceleradora Brasileira, que tem como foco tá lá no festival, no IPEN Festival, para depois esse grupo que for conseguir voltar para cá, já tendo escutado a voz do mundo em relação a esse tema agora, né? E a gente siga em frente construindo o nosso processo de amplificar a educação positiva aqui no Brasil. Então, a Appreciative Inquiry Summit é hoje o melhor método de grande grupo no mundo. Já existem muitos projetos que são tocados com essa metodologia. O relatório dos líderes das Nações Unidas que elegeu a investigação apreciativa para esse propósito, o que faz a gente muito feliz, porque sabe-se que a gente conseguir apreciar nossas forças potencializa as nossas ações conjuntas, né? E eu, com isso, agradeço a presença de todos, fico à disposição para qualquer esclarecimento de dúvidas. O Ricardo
tá no nosso instituto, é parte dele também, é um representante, um pedacinho aqui, pode ser contatado para quaisquer dúvidas também. E com isso eu desejo um bom final de semana, agradeço de coração vocês terem hoje vindo aqui escutar um pouquinho. Você quer falar um pouquinho? Vou passar aqui. Então nós fizemos esse encontro aqui em São Bernardo, não foi por acaso, porque São Bernardo é uma parte do Brasil, é uma municipalidade, e nos temas de educações, por conta de como é organizado o sistema da educação se dá no Brasil, é o local certo para construir estratégias e mobilizações para a melhoria de qualidade de educação, tem que ser a nível municipal, aonde então os atores locais dos diversos sistemas, seja público, seja privado, de educação, e os diversos tipos de profissionais, gestores, educadores, professores, alunos, pais, possam juntos construir planos que promovam essa mudança. O Brasil é enorme, tem mais de 5 mil municípios, e é lógico que, como foi muito dito pelo companheiro, o ideal é isso, que o país se transforme. Mas a transformação do país só é possível através da soma de transformações locais, começar pelos locais. E São Bernardo, meu palpite, São Bernardo pode ter um papel histórico em todo esse processo por conta das suas circunstâncias. É um município emblemático, é um município que já tem uma escola pública, uma escola privada, com essas capacidades instaladas, os professores entendendo do que se trata, os alunos praticando, os pais sabendo que isso acontece, ou seja, a educação positiva, o conceito de educação positiva, já está presente no Colégio Petrópolis. E é muito provável que tenha outros colégios, sejam públicos, sejam privados, também já caminhando nesta direção da incorporação, do desenvolvimento de habilidades socioemocionais no currículo escolar. Então, meu palpite é que São Bernardo pode ser um centro de excelência para o Brasil nesta área, para São Paulo, para o Brasil, por conta dessas circunstâncias. Tem pessoas aqui que já entendem disso. Agora, esta aceleração, o que nós podemos colaborar é trazer metodologias que podem intensificar esse curso da educação positiva, e através do aplicativo INQUAR, da aceleradora, ajudar, dar uma contribuição para isso se acelerar e dar visibilidade a isso no mundo. A nossa ideia, na verdade, era ver até se a gente podia contar com uma pepita de ouro para levar para o Texas e dizer, olha, no Brasil a gente já tem uma história para contar nessa área. E eu vejo que uma das histórias pode vir aqui de São Bernardo e aqui dessa sala. Porque vocês não estão aqui por acaso, vocês estão aqui porque se interessaram,